você, meu amado irmão, que abra a palavra do Senhor, carta aos Romanos, capítulo 8. Só o verso 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Quem achou, dá um brado de glória. Amém. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Em algumas versões vai dizer por seu decreto, mas eu prefiro na versão que diz para o seu propósito. Alguém tem essa versão? E propósito, quem tem essa versão? Propósito, isso. Em algumas vai estar para decreto, mas é isso, a proposta é a mesma. Feche os seus olhos nessa hora. Deus maravilhoso e bendito, mais uma vez na tua presença, aqui estou como um humilde, pequeno vaso, mais uma vez disponível, Pai, para que o Senhor use conforme a tua bondade, conforme a tua misericórdia. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que as vidas que estão aqui, que aquelas que estão em casa, possam, meu Pai, também receber esta porção especial. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que essas porções foram preparadas separadamente, meu Pai, com jejum, com oração, com busca, e que o Senhor possa tocar as vidas para serem abençoadas neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Esse é um tema que Deus colocou comigo e está trabalhando já tem algumas semanas, inclusive em uma daquelas devocionais minhas que eu passo nas redes sociais, aquelas devocionaizinhas. Essa semana, acabei nem fazendo ainda, mas em uma daquelas devocionais eu tratei um pouco desse tema, e hoje eu vou, como aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou me estender no espaço de tempo que nos é permitido. Então fala comigo, diga: passando pelo processo, fala forte, passando pelo processo para viver o propósito. Amém? Passando pelo processo para viver o propósito. Deus falou muito forte comigo aqui, que fale contigo também. Na carta de Paulo aos Romanos, a maioria dos teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu, então a gente trata ela assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Eu só vou pontuar duas palavrinhas, duas expressões: todas as coisas e seu propósito. Fala comigo, diga: todas as coisas, diga: todos os processos para um propósito. Amém? Você está me entendendo? A Bíblia me fez navegar por ela. Não vai dar para a gente falar de tudo que a gente queria falar, porque senão a gente precisaria aqui de mais de uma hora para poder trabalhar tudo. Mas uma coisa que eu entendo e que Deus já tem muito claro na minha mente, eu acabei de terminar a leitura de um livro fantástico, inclusive na nossa classe de discipulado foi o primeiro livro que eu passei para a classe de discipulado. Passei também para o Ministério de Louvor, alguns leram, um livro chamado Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Extraordinário, um dos melhores livros que eu já tive a oportunidade de ler, fantástico. E fala exatamente disso. Todos nós nessa terra estamos aqui por um propósito muito bem definido na mente de Deus. A verdade
é que o nosso propósito, às vezes, não está tão bem definido nas nossas mentes, no nosso coração. Muitas pessoas estão, nesse exato momento, vivendo sobre a terra, tanto aqui dentro da igreja como fora, sem saber de fato qual é o propósito da sua vida, da sua existência. Para que ele veio esse mundo? Para que Deus o trouxe aqui? Para quê? Para que finalidade? Para que fim? Mas uma coisa você pode ter certeza: o meu Deus não é Deus de por acaso, o meu Deus é Deus de propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus faz tudo com propósito. Até aquelas coisas que você acha que foram por acaso, não foram. Tudo aquilo já estava no planejamento de Deus. Ou melhor, eu até me estenderia, tudo aquilo já estava na presciência de Deus. Um pouco diferente. Como assim, pastor? Deus já sabia que aquilo ia acontecer, e Ele pega aquela situação e faz com que ela trabalhe para finalizar no seu propósito. Quem me está me entendendo, diga amém. Aí a gente vai dar uma passeada pela Bíblia. Fala comigo, diga: para viver o propósito, bate no peito, eu preciso passar pelo processo. Diga: pelo aperfeiçoamento. Aleluia. Todo mundo passa. Quem sabe exatamente nesse momento eu estou passando, você está passando, nós estamos passando por um processo que nos levará a um propósito logo ali. Deus sabe de todas as coisas. Mas passeando pela Bíblia, Deus me deu alguns personagens que eu quis destacar aqui, falando de processo, propósito. Abraão. Fala, Abraão. Qual foi o processo que Abraão passou? Deus disse: olha, meu propósito contigo é o seguinte: de ti eu vou fazer uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o meu propósito para você, Abraão. Só que para você chegar nesse propósito, que é ser uma grande nação, e através de ti ser benditas todas as famílias da terra, antes de você atingir este propósito, você vai passar por um processo. Pastor, qual processo? Primeiro, o começo do processo é sair da tua terra. Para que você comece o processo de aperfeiçoamento, Abraão, para chegar no fim que eu quero para você, primeiro você tem que sair da sua terra e da sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Abraão, eu não vou te mostrar, porque aprender a confiar em mim faz parte do processo. Aprender a confiar em Deus fez parte do processo de todos os grandes homens da Bíblia. Abraão sai da sua terra sem rumo certo, sem saber direito onde ele ia, Frank, sem saber onde ele ia, meu irmão. Para onde, Deus? Confia em mim que isso faz parte do processo. Você tem que aprender a confiar na minha direção, porque isso faz parte. Ah, tá bom. Diga: primeiro, vem, sair da terra. Diga: segundo, esperar. Aí Abraão sai da terra e ele sabe, e Deus fala com ele que o propósito dele é ser uma grande nação. Só que o relógio está passando e cadê o propósito? Deus, passou 1 ano, cadê o propósito? Passaram 2 anos, cadê o propósito? Passaram 3, 4, 5. Deus, cadê o propósito? O tempo está passando, Deus. Já estou ficando velho, perto de morrer, Deus. Cadê o propósito? Esperar faz parte do processo. E talvez seja, irmã Sandra, a parte mais dolorosa do processo é a espera.
parte mais espinhosa, Denilson, é a espera. Porque a gente é agoniado. A gente quer ver tudo acontecer na hora da gente, no momento, no tempo da gente. Naquela hora, vai. Cadê? Não aconteceu. Ainda não. E agora já? E agora, Deus? Agora não, menino. Agora não. Daqui a pouco. E agora? A gente parece aqueles meninos que o pai diz: ó, amanhã a gente vai para a praia. Já agora, pai? Não. Daqui a pouco. E agora? Nem dorme. Mas o processo da espera é necessário para chegar até o propósito. Todos os grandes homens da Bíblia que viveram grandes propósitos passaram por grandes processos, dentre eles a espera. Vou falar de alguns, só alguns, dentro do tempo que temos. Diga: primeiro, saiu da terra. Vai. Segundo, esperou. Diga: terceiro, duvidou. Eu acho que Deus não vai mais cumprir essa promessa, então eu vou dar um jeitinho. Vamos. Já que Deus não mandou o filho aqui pela minha patroa, a gente dá um jeitinho aqui por outra. A dúvida. Eu quero aqui te dizer que o momento de dúvida às vezes também faz parte do processo de alguns. Deus permitiu, Deus sabia. Será que Deus não sabia que Abraão em um momento ia duvidar? Claro que ele sabia. Será que Deus não sabia que Abraão ia errar, que é outra parte do processo? Diga: depois da dúvida, vem, depois da dúvida, o erro. E errar às vezes faz parte do processo. Agora você precisa saber de um negócio. Pastor, tem como chegar no propósito sem errar? É muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Às vezes a gente erra durante o processo. Só que ele fez uma coisa que foi a chave de tudo. Pastor, qual foi a chave de tudo? A chave de tudo, aí a gente volta, foi sair. Deus sabe que às vezes eu e você podemos errar durante o processo, mas o importante é você sair, você caminhar, você começar, você dar o primeiro passo, você ter iniciativa. Você pode tropeçar, mas depois Deus te levanta de novo, depois Deus te ergue de novo, e você encerra o processo e chega no propósito. Mas eu preciso aqui abrir um parêntese, minha pastora, porque você precisa entender. Faça de tudo. Eu não estou aqui encorajando o erro. Entenda isso, por favor, você de casa e vocês que estão aqui. Não estou encorajando o erro. Estou dizendo que muitas vezes o erro acontece pela nossa falibilidade, pela nossa limitação, pela nossa humanidade. Mas o que você puder fazer para não errar, faça. Porque uma coisa é certa, a gente erra. Deus muitas vezes levanta, mas todo o erro traz uma consequência. É o que meu pastor sempre prega. Não fique pensando que se você errar não tem consequência. Não tem. E pagar pelo erro faz parte do processo. E essa parte também às vezes é uma parte demorada, só Jesus. Fala para o irmão que estiver mais perto de você. Eu sei que a gente está em número reduzido, mas fala para quem estiver mais perto. Diga: colher o fruto do erro faz parte do processo de amadurecimento para chegar ao propósito. Tem que colher, não tem jeito. Errou, não tem jeito, meu filho. Tem para onde correr. Eu colho porque tu não vai colher. Vamos. Abraão esperou, duvidou, errou, mas aí chegou.
mistério. Tem, pastor? Tem mais um mistériozinho. Chegou o propósito. Isaac nasceu. Aleluia. Fala, chegou o propósito. Vem. Chegou o propósito. Isaac nasceu. Diga aí, fala, e agora? Depois que o propósito chega, ainda tem outros processos. Esse é que é um negócio complicado. Porque tem gente que acha que quando chega o propósito, aí acabaram os processos. Os processos continuam, só que em outros níveis. Né, meu pastor? Mas vamos caminhar que eu quero falar de outros para a gente poder concluir. Fala, Davi. Fala com voz de campeão, que nem Davi foi. Diga, Davi. Qual foi o propósito de Deus para Davi? Davi, tu vai ser rei. Tu vai governar sobre o meu povo, Israel. Só que tem um processo até chegar ao propósito. Primeira parte do processo. Vou falar uma palavra difícil aí. Tem gente que às vezes acha que eu falo. Não, eu vou explicar para vocês. Fala, primeira parte. Ostracismo. Quem sabe o que significa ostracismo, levanta a mão. Tiago, pronto, eu vou explicar para vocês. Pastor, o que é? Vou tentar colocar em miúdo. Anonimato. Ficou mais fácil agora? Quem sabe o que é anonimato? Pronto, ficou mais fácil. Aquela parte do processo onde ninguém te vê, ninguém te conhece, ninguém sabe quem tu é, ninguém te dá valor, ninguém liga para você, ninguém te dá importância, você é um esquecido. Foi a primeira fase do processo. Segunda fase do processo, que faz parte ainda meio do que o primeiro, foi o curral. O curral. Aprender a labutar com um pequeno governo. O estágio com as ovelhas. Primeiro com as ovelhinhas, depois com o povo de Israel. Diga, terceiro, humilhação. Eita, que é uma fase do processo complicada, aonde mesmo Deus te chamando, Deus tendo propósito na tua vida, algumas pessoas até perto de você querem te pisar, querem te humilhar, como foi a família de Davi. Mesmo Davi já tendo recebido o óleo na cabeça, o azeite na cabeça do profeta, os irmãos ainda queriam tratar ele como um qualquer, como ninguém. Mas tudo isso fazia parte do processo. E é por isso que eu volto para o nosso texto base. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados para o seu propósito. Fala, o anonimato cooperou, o curral cooperou, a humilhação cooperou para ele chegar no propósito. Eu quero dizer para você, meu querido, cada uma dessas fases da tua vida que você está passando vão cooperar para o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia, você crê? Tem mais, pastor? Tem, claro que tem. Eu nem falei, não, calma, acabou Davi não, diga, a unção, uma fase do processo. E depois da unção tem mais. O que mais, pastor? Depois da unção, a inveja. Depois da inveja, a perseguição por Saul. Depois da perseguição, a fuga. Depois da fuga, o retorno para o propósito, para o trono, para o governo. Você está vendo quanta coisa teve que viver para depois do propósito? Eu tinha mais dois aqui, mas eu vou falar só mais um. Só vou falar mais um para a gente fechar. E é esse mesmo. Discípulo é discípulo, né? Está linkadinho, né, Magui? José do Egito. José, eu tenho um propósito para você. Você vai governar o Egito.
Você vai ser o segundo homem de Faraó. Tu vai governar sobre a tua família e sobre todo o povo. Pastor, qual foi a primeira parte do processo para chegar no propósito na vida de José? Vem comigo. A gente está com os valentes de Davi aqui. Os valentes. É pouquinho, mas são vencedores. Diga, a primeira fase. O sonho. José sonhou. Você precisa sonhar. Eu tenho tantos sonhos. Alguns já realizei. Tem muitos ainda por realizar. Que ainda, sabe? Alguns que às vezes até parecem meio distantes, mas que eu ainda sonho. Assim como alguns pareciam distantes lá atrás e hoje Deus me deu. Mas a primeira fase é sonhar. Fala o teu irmão, diga, não deixe de sonhar. Diga, sonhar faz parte do processo. Senão você não chega ao propósito. Só que depois do sonho, a inveja e a cova. Bem parecido, né, pai? Parte do processo, inveja. Depois da inveja, cova. Para baixo. Tem gente que acha que quando você está sonhando, você vai subir logo. Sonhei, vou subir, vou para o alto. Só que José foi para baixo. Faz parte do processo, às vezes descer um pouquinho para depois subir. Não é, minha irmã? Faz parte, irmão Roberto. Pastor, da cova, escravidão. Aí quem sabe, chega na escravidão, diz, agora vai melhorar. Agora eu já vou pro governo. Agora vai ficar tudo beleza. Não é assim com a gente passa uma luta, guerreia. Aí, depois dessa, agora eu vou descansar e vou só viver bênção. Quando pensa que não, outra. Quando sai da escravidão ou da casa de Potifar, prisão. Oh Deus, agora ele estava começando a ficar bom. Faz parte do processo. José, não reclama do processo, porque é aí na prisão que eu vou abrir caminho para o trono. Aleluia. Deus está falando com você. Não murmure no processo, não reclame no processo, não maldiga no processo, porque é exatamente este processo que vai abrir espaço para o propósito. Não reclame, faz parte. Não foi na prisão que começaram a procurar um intérprete? Começaram a procurar alguém para interpretar o sonho de Faraó? Não foi lá na prisão? Entende isso? Talvez se ele estivesse na casa de Potifar, a conversa não ia chegar até ele. Talvez se ele estivesse lá na casa do pai, a situação que o levou ao governo não aconteceria. Ele precisava passar pelo processo. Vou fechar, senão eu vou pregar até meia-noite. Pastor, o senhor disse que depois do propósito ainda tem mais processo, né? Tem. Ou se tem, aí Qual foi, então, pastor, qual foi o processo depois que José chegou ao propósito que foi governar o Egito? Liberar perdão para quem lhe desprezou antes. Liberar perdão para quem lhe humilhou antes. Liberar perdão para quem lhe jogou na cova. Liberar perdão para quem lhe fez mal. O governo dele só foi estabelecido e o propósito de Deus só foi completo na vida dele. Não foi quando ele chegou no governo, pastor. Foi depois que ele liberou o perdão para os irmãos. Aí o propósito foi completo. O que eu estou pregando para a gente encerrar, para esses valentes de Deus que aqui estão, clame a Deus em cada fase dos processos que você está passando, que você ainda vai passar, até o dia de Deus cumprir o propósito dele na tua vida. E depois que ele cumprir o propósito na tua vida, esteja ciente que ainda tem alguns outros processos
mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, que todo o propósito de Deus se cumprirá em mim e em você, para a glória do Senhor. Você crê? Se coloque de pé na presença de Deus. Deixa eu orar por você nesta hora. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Deus Todo-Poderoso, meu Deus, eu quero orar pela vida de cada um dos teus valentes que aqui estão, pela vida de cada filho, de cada filha, Senhor, que foi chamado por Ti, segundo os Teus perfeitos e infalíveis propósitos. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a vencer cada etapa do processo, a vencer cada fase do processo. Meu Deus, se nós estamos no processo é porque ainda precisamos ser aperfeiçoados para viver o propósito. Nos ajude, nos dê força, nos renova. Abençoa a vida desse teu filho, dessa tua filha, que está começando um processo, mas que o Senhor já chamou para um propósito. Abençoa a vida desse homem, dessa mulher que me ouve na sua casa. Deus, eu te peço, cumpre todo o teu propósito, Pai, na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha. Que não venhamos murmurar, que não venhamos reclamar, que não venhamos maldizer durante o processo, mas que possamos em cada fase aprender, em cada fase amadurecer, em cada fase sermos aperfeiçoados para viver os teus propósitos. Meu Pai, abençoa, meu Pai, com as bênçãos que o Senhor liberou sobre a vida de Abraão, com as bênçãos que o Senhor liberou sobre a vida de Davi, com as bênçãos que o Senhor liberou sobre a vida de José. Meu Deus, abençoa com paz, abençoa com a cura, abençoa com restauração, abençoa com graça, abençoa com provisão cada uma das vidas dos teus filhos. Isso é o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. E a igreja viva diz amém. Se você crê que vai viver o propósito, aplauda forte ao Senhor, glorificando a Ele. Aleluia. Emende esse aplauso.